realizada, mas Deus não aceitará essa obra. Deus rejeitará essa obra. E essa era a realidade do povo nos dias de Ageu. Eles haviam recomeçado, né, a obra do templo. Eles haviam aí começado a reconstrução do templo. Eles foram, de fato, procuraram os tijolos, foram lá, buscaram as madeiras e começaram, de fato, a reconstruir o templo. Mas eles ainda estavam contaminados com a apatia espiritual. Por mais que a obra estivesse sendo feita, por mais que a obra estivesse sendo realizada, eles continuavam dividindo. Eles não estavam ali consagrando os seus corações a Deus. E essa era a realidade do povo. Externamente, eles estavam fazendo a obra do Senhor. Mas internamente, seus corações estavam completamente distantes do Senhor. Nessa terceira mensagem de Deus ao profeta e do profeta ao povo, Deus mostra que a reconstrução externa do templo só terá valor se for acompanhada de arrependimento e uma consagração interna. É isso que Deus vai trabalhar com o povo. Ele vai dizer, olha, é necessário a consagração do coração. A obra externa, ela tem a sua importância, ela tem o seu lugar, mas junto com a obra externa, é necessário vir a consagração do coração. É por isso que esse é o tema da nossa mensagem, a consagração do coração. Se você achou, por favor, se põe de pé mais uma vez. Vamos fazer a leitura pública da palavra de Deus. Ageu capítulo 2, versos 10 a 19. Ao 24º dia do mês, nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar o pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam: não. E disse Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo: ficará imunda. Então respondeu Ageu, dizendo: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem, imundo é. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isto, desde este dia em diante, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes que sucedessem essas coisas, tinha alguém a um montão de grãos de 20 medidas, e havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, e toda a obra das vossas mãos. Não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Verso 18. Considerai, pois, vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Porventura, há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira, não tem dado os seus frutos, mas desde este dia os abençoarei. Senhor Deus amado, gratos somos ao Senhor. Obrigado pela leitura da tua palavra, Senhor. Nesse momento, o nosso clamor, o nosso pedido é que o Senhor fale através de nós. Nesse momento tão importante, que tenhamos a reverência do Senhor, a reverência do alto, que possamos ouvir a voz do Senhor a falar aos nossos corações. Tudo aquilo, ó Deus, que tenta roubar essa atenção, que seja repreendido, ó Pai. Que seja tirado do nosso meio.
E nesse momento, ó Pai, sejamos cativos da Tua palavra. Que sejamos escravos da Tua palavra. Para que possamos ouvir com temor e tremor aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Peço a Deus Tua bênção, Tua direção. Oramos, rogamos, clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Bom, esse é o texto que nós lemos. Esse é o texto que nós estudaremos, né? Meditaremos nessa noite. Esse texto vai falar que a verdadeira reconstrução, ela vai começar no coração. A verdadeira obra, ela começa internamente. Se não houver uma consagração do coração, qualquer obra que você possa fazer, ela é impura. Ela se torna impura. A verdadeira obra, ela acontece quando o seu coração se volta para o Senhor. Esse texto vai tratar especificamente, diretamente, sobre a necessidade da consagração do coração. E ele faz isso, o profeta faz isso através de 3 atos, de 3 passos. Ele começa no seu primeiro passo, versos 10 ao verso 14, mostrando que a contaminação do povo tornava toda a obra que eles estavam fazendo imunda. É isso que o profeta vai mostrar nos versos 10 ao verso 14. E para isso o profeta faz 2 perguntas sacerdotais, baseadas tanto em Levítico 6 e Números 19. Ele vai dirigir essa pergunta agora aos sacerdotes, aqueles que de fato entendiam da lei. E a primeira pergunta que ele faz é: olha, a santidade é transmissível pelo contato direto? Se você tem algo santo e esse algo santo encosta em outra coisa, esse algo que ele encostou se torna santo também? E a resposta dos sacerdotes: não. A santidade não é transmissível. Você não passa a santidade. Você não transmite a santidade por um contato direto e nem sequer indireto. E aí então ele faz uma segunda pergunta. E ele pergunta: e a impureza? A impureza é transmissível por contato direto ou por contato indireto? Se algo que é impuro tocar algo, esse algo se torna impuro? E a resposta dos sacerdotes, enfático: sim. A santidade não é transmissível, mas a impureza, ela é completamente transmissível. E esse é o contraste que o profeta quer fazer, que Deus quer fazer através dessas 2 perguntas. As coisas santas não têm o poder de tornar puras as coisas imundas. As coisas que são santas, elas não tornam puras as coisas às quais eles têm o contato. A santidade não é transmitida por osmose. A santidade não é transmissível através do contato. Mas o outro contraste é que as coisas imundas têm o total poder de contaminar as coisas santas. A santidade não é contagiosa, mas o pecado é totalmente contagioso. Esse é o contraste que Deus quer fazer, que Deus traz à tona agora para o povo. E quando o coração do povo estava afastado, Deus quer mostrar que quando o povo estava afastado, quando o povo estava andando de forma desregrada diante dele, até os seus atos religiosos eram contaminados. Deus estava querendo destruir a falsa sensação dessas pessoas, desse povo, de que só porque eles estavam trabalhando no templo, eles estavam então agradando a Deus. Olha, nós estamos construindo o templo do Senhor, então nós estamos bem espiritualmente. Afinal de contas, nós estamos fazendo a obra. Nós estamos fazendo a obra. E se estamos fazendo isso, logo, Deus se agrada. Estamos aqui numa boa posição diante dele. Porque nós estamos quebrando o galho do Senhor. Estamos fazendo aquilo que ele ordena. Mas vivendo completamente longe dos caminhos do Senhor. E Deus então está ensinando isso ao povo. É como se Deus estivesse mandando a seguinte mensagem:
Vocês acham que o templo os purifica automaticamente? Vocês acham que só porque vocês têm contato com o templo, a santidade do templo vai contagiar as vossas vidas? Mas vocês ainda estão contaminando a obra com os seus corações não consagrados. É o contrário, é vocês que estão contaminando a santidade do templo com as suas vidas impuras. Mesmo que vocês estão empenhados em fazer a obra, em reconstruir o templo, mas os seus corações estão distantes disso. Os seus corações estão distantes da obra do Senhor. Externamente vocês estão fazendo, mas internamente não há consagração no coração. Vocês não entenderam a necessidade, vocês não entenderam a importância disso. E por conta disso, até a obra da reconstrução está sendo contaminada com os seus pecados. Deus quer realmente transmitir essa mensagem. Você não tem consagração no coração, qualquer obra que você fizer é inútil. E essa é a mensagem de Deus nesse texto, nesses versículos 10 a 14. Porque, meu irmão, você aqui hoje, você pode estar fazendo a obra de Deus com um coração impuro. E o seu coração impuro vai contaminar toda a obra que você faz. Se você está aqui na liturgia do culto, você está no serviço, você está dirigindo ministérios, você está sendo generoso, se você está cultuando, louvando, se você está sentado aí louvando, escutando a pregação, não importa o que você está fazendo. Se você está fazendo essa coisa com o coração distante do Senhor, nada disso tem valor. Não há nenhum valor, não há um valor místico, nem ritualístico, se o seu coração está dividido. Se o seu coração não está consagrado, se o seu coração não está entregue. Se a sua adoração é apenas externa, Deus está considerando a sua adoração totalmente. Esse louvor que sai da sua boca, ele está completamente contaminado por causa do seu coração impuro. Essa é a mensagem de Deus. Olha que mensagem dura. Não adianta. Obra pura. Deus não está recebendo qualquer coisa. Até mesmo eu aqui pregando, se o meu coração estiver dividido, essa obra é impura. Porque Deus não tolera isso. Deus não aceita coração dividido. Deus não aceita uma obra que é realizada visando qualquer outras coisas, senão que não a glória do próprio Deus. Seja louvar, seja contribuir, seja servir, seja pregar, seja aconselhar, seja orar, seja ficar sentado. 2 horinhas, 6 às 8. Se o seu coração não estiver voltado para Deus, centrado em Deus, a mensagem de Deus é: isso tudo está contaminado. Era melhor que nem tivesse sido feito. Porque Deus não quer apenas as nossas mãos. Deus não quer apenas os nossos corpos trabalhando. Deus, ele também deseja os nossos corações consagrados. Nós agirmos porque entendemos. Servirmos ao Senhor porque de fato nosso coração está cheio de gratidão. E diante dessa mensagem, uma mensagem tão forte, que Deus espera é que nós possamos examinar a nossa motivação. Por que você serve a Deus? Por que você faz o que você está fazendo hoje? Qual o motivo? Por que você vem para o culto? É porque é dia de culto. Porque tem culto. Domingo tem culto. Eu venho para o culto. Qual o propósito? Qual a motivação? Todas essas coisas. Se é para a glória de Deus ou é algum conforto pessoal? Eu me sinto bem assim. É porque é minha rotina.
Faz parte da minha rotina. Mal para mim, é natural isso para mim. Ou então é porque eu gosto de aprovação. Eu quero dizer para as pessoas que eu fui para o culto domingo. Eu quero dizer para as pessoas que eu sirvo ao Senhor. Eu quero dizer para as pessoas que eu sou crente. Qual a motivação pela qual nós temos servido ao Senhor? Porque muitas das coisas, muitas das motivações estão apenas contaminando a obra que era para ser santa. Estão apenas contaminando a obra que deveria ser para a glória do Senhor. O Senhor está querendo que nós venhamos, nesses 4 primeiros versículos, dos 10 a 14, que venhamos a refletir, que venhamos a meditar. Porque as obras, elas são contaminadas pelas intenções dos nossos corações. Se nós estivermos com os corações divididos, nossa obra de nada adianta, de nada vale. E então o profeta dá o segundo passo. Versos 15 a 17, ele dá o segundo passo, mostrando que a negligência espiritual foi a causa direta dessa frustração. Deus chama o povo agora, Deus os chama para que eles reflitam sobre os dias anteriores à reconstrução. Aquele dia, lá no capítulo 1, no verso 6, eles plantavam muito e colhiam pouco. Eles estavam negligenciando a obra de Deus. E isso havia acarretado sérios prejuízos para eles. E Deus então, nesses versos, diz: considerem essas coisas. Reflitam nessas coisas. Esse verbo que ele fala aí, considerai, é uma ordem urgente. É Deus chamando, dizendo: ponha o seu coração nisso. É como se Deus estivesse querendo sacudir a consciência dessas pessoas. Acorde, pelo amor de Deus. Sacuda a sua consciência. Para que eles possam analisar o seu passado. O que Deus estava fazendo, como Deus estava agindo. Deus estava querendo mostrar para essas pessoas de que quem não tem memória não tem história. Quem não tem história não tem gratidão. Não tem nada pelo qual agradecer. Se você não tem gratidão em seu coração, é porque de fato você não tem nada para agradecer. E Deus então estava dizendo: olha, reflitam nisso. Pensem, lembrem do que aconteceu com vocês, porque o pecado de vocês, o pecado deles havia arruinado tudo que eles tocavam. Qualquer coisa que eles faziam, o pecado estava arruinando. Na plantação, na colheita, na obra, tudo que eles faziam eram contaminados pelo pecado. Eles estavam experimentando essa disciplina de Deus. Tudo aquilo que vocês tocarem será contaminado pelo pecado, será arruinado por mim. Eu farei essas coisas para que vocês sejam então disciplinados. E Deus chama, dizendo: reflitam nessas coisas. Reflitam nesses tempos. Lembrem-se disso. Lembrem-se dessa obra. Existe aqui uma linguagem de reversão de expectativa, de frustração de expectativa. Eles esperavam muito e colhiam pouco. E então isso era fruto da disciplina de Deus. Deus estava disciplinando essas pessoas. Deus estava mostrando ali que toda a obra deles, não só a obra do templo, mas tudo aquilo que eles tocavam, tudo aquilo que eles faziam estava sendo contaminados pelo pecado. E essa estrutura dessa mensagem é totalmente causal, é a causa. As pragas não eram à toa. As pragas não eram coincidência, as frustrações não eram meras coincidências do acaso, não. As frustrações haviam uma causa, havia um motivo. Todas elas eram disciplinas de Deus, estavam trazendo de formas intencionais para que eles sejam disciplinados. É como se Deus estivesse de fato aqui gritando, dizendo: vocês ainda não perceberam isso. Vocês ainda não acordaram para a realidade. Eu estou gritando para vocês através dessas frustrações para que vocês se voltem a mim. Vocês estavam negligenciando a obra do Senhor e eu disciplinei vocês. E agora vocês estão fazendo a obra do Senhor relaxadamente e eu estou disciplinando novamente.
Eu estou frustrando novamente. O povo que estava constantemente quebrando cara. Deus estava dizendo, você não entende ainda. Eu estou disciplinando vocês constantemente e vocês não entendem. E amados, esse texto só nos mostra que muitas frustrações espirituais e materiais que você vive são resultados diretos da sua negligência espiritual. É Deus constantemente usando a escassez, usando a frustração, usando a seca para lhe chamar ao arrependimento. Faz parte da pedagogia de Deus, faz parte da didática de Deus. Deus disciplinando mais uma vez, disciplinando novamente, e você não acorda. E você não desperta para a vida. E você não desperta para ouvir a voz de Deus. Sim, Deus, eu estou entendendo, é a sua disciplina. Eu sei que a maioria aqui tem experiência com crianças pequenas. Meu Deus do céu, é desse jeito. Você fala uma vez, não faça. A filho faz, a gente dá disciplina. Passa 5 minutos, está fazendo de novo. E recebe outra disciplina. E passa 5 minutos de novo, mais uma vez. Mas a criança é criança. A criança não tem o juízo certo. A criança está formando a consciência ainda. O que assusta somos nós, adultos, maduros, cheios do Espírito Santo, quebrando a cara constantemente, dando com os burros na águas constantemente. E agimos como crianças, fazendo sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. E Deus hoje está querendo sacudir a sua consciência e dizendo, nada vai mudar se você continuar agindo do mesmo jeito. Se você vive em constante frustração, sem frutos, sem alegria e sem paz, você deveria se perguntar, será que Deus está me chamando de volta para alguma coisa? Será que eu estou apanhando tanto na minha vida? Não é Deus querendo me alertar para alguma coisa? Não é Deus querendo chamar a minha atenção? Usando a dificuldade, usando a frustração, para que eu possa parar um pouco e olhar o que é que está errado na minha vida, o que é que eu estou dividindo no meu coração, o que é que eu não estou fazendo para a glória de Deus, para que eu conserte minha vida, para que eu então reordene a minha vida, para que eu possa seguir no caminho de Deus. Muitas das vezes, é isso mesmo. Muitas das frustrações da sua vida é isso, é apenas isso. É o seu coração dividido. Você vive a glória, você vive sua vida para a glória do seu próprio nome. Domingo à noite separa ali uns tempinhos para Deus, quebrando o galho dele, achando que a santidade de Deus vai alcançar a sua vida, 2 horinhas na semana. Vai viver a sua vida para a glória do seu próprio nome. O que é que Deus vai fazer? Eu vou chamar a sua atenção. Eu vou sacudir a sua mente. Eu vou usar a disciplina para isso. Eu vou usar a frustração para isso. Porque Deus quer que você se volte para o Senhor de verdade. Não apenas em palavras, mas que você se volte de coração, de fato. Na sua agenda, nas suas prioridades. Você volte a ordenar de fato a sua vida, você organize a sua vida para que Deus volte a ser prioridade nela. Deus usa isso. Deus mostra que as frustrações de nossas vidas eles são frutos de nossa indisciplina, nossa falta de prioridade. Mas ele não para aqui. Ele não para no verso 17 e graças a Deus por isso. Ele dá o terceiro passo. E nos versos 18 e 19, ele chama as pessoas para o retorno à consagração. E o retorno à consagração trará a bênção de Deus. Até o verso 17, o profeta olhou para trás. Ele fez uma retrospectiva do passado. E então é que chega o verso 18.
E o versículo 18 dirige o olhar agora para frente. Tudo será diferente, tudo será novo. Olhou para trás, eles, olha, a desobediência no passado, a indisciplina no passado, trouxe juízo, trouxe frustrações na minha vida, mas agora a minha obediência agora vai marcar um novo tempo. Vai marcar agora uma transformação. A minha obediência vai marcar agora um novo futuro. Versos 18 e 19 vai dizer que se o pecado traz derrota, a obediência então é o caminho da bênção. Os campos voltariam a produzir. Quando? Quando eles obedecessem. As lavouras voltariam a ficar ali cheias de frutos. Quando? Eles obedecessem. E olha que interessante o que ele diz no verso 19. Porventura há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado seus frutos? Mas desde este dia vos abençoarei. Verso 19 é Deus dizendo que, embora ainda não houvesse fruto na videira ou nas oliveiras, Deus já estava prometendo bênçãos. Ainda não há fruto, ainda não há nada, não é o tempo das coisas frutificarem, mas desde agora eu estou garantindo que haverá bênçãos. Verso 19 é Deus mostrando que as coisas florescerem não depende das circunstâncias. Se tiver chuva boa, vai frutificar, vai dar muitos frutos. Não depende das circunstâncias. Depende de Deus. Depende de um coração voltado para o Senhor. Depende de um coração que obedece ao Senhor. É Deus dizendo: agora que vocês se voltaram para mim, de coração, mesmo sem frutos ainda, eu vou abençoar vocês. Porque vocês se voltam de coração. Porque vocês estarão se voltando de verdade. E quando vocês se voltam de verdade, quando vocês se voltam de coração, eu já começo a agir, eu já começo a trabalhar. As circunstâncias mudarem não depende de outro fator, senão de Deus agir. E isso nos mostra, meu irmão, para mim e a você, que planos muito bem elaborados, técnicas aí para promocional, muito bem cuidada, termos planos para recebermos promoções, recursos modernos aí, bem funcionais, muito dinheiro, nada disso vai substituir a obediência à palavra de Deus. Nada disso vai fazer com que as coisas em sua vida comecem a dar certo. Nada disso vai fazer com que você tenha a paz de Deus, receba a bênção de Deus. Aqui nada mais é senão o princípio de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. É isso que Ageu aqui está dizendo. O que Ageu está dizendo é que o que quebra a maldição não é um ritual místico. Não é você ir à igreja, não é você fazer qualquer uma dessas coisas. Não. Que quebra maldição, o que para a disciplina é a sua disposição em obedecer e servir ao Senhor. É isso que muda as circunstâncias. Sabe o que é que muda a sua vida? Sabe o que é que vai transformar a sua vida? É você decidir obedecer a Deus. E aí eu posso compartilhar com vocês de coração. Se você espera ver bênção para começar a se consagrar, você está invertendo a ordem. Você está invertendo tudo. Não é assim. Deus não é assim. Deus não recompensa dessa maneira. Não é algo religioso. Se o Senhor me der, eu retribuo em troca. Se o Senhor fizer, eu faço em troca. Não é uma troca, não é um escambo religioso. Deus recompensa a obediência. Deus responde à fé obediente, não à religiosidade. Deus responde a um coração contrito e quebrantado. Deus responde a uma obediência. Quando nós dermos um passo em direção a Deus, Ele dará um passo
direção à mudança de nossa vida. Por isso, reorganize a sua vida ao redor de Deus. E Ele seja o centro de suas finanças, da sua agenda, das suas relações, de suas decisões. Isso é reconstruir o templo. Reconstruir o templo hoje não é nós reconstruirmos um prédio aqui para Deus, não. Reconstruirmos o templo hoje é nós reorganizarmos nossas vidas para fazermos aquilo que Deus espera de nós. Para fazermos aquilo que a palavra do Senhor ordena que nós façamos. E meus irmãos, Ageu 2, 10 a 19, aponta para Cristo, em que o problema da impureza interior nos aponta para a necessidade de um sacrifício santo e não contaminado. Ou seja, Cristo, o único que é puro. Se o pecado afeta tudo aquilo que nós tocamos, a salvação não está em nós. Agradar a Deus não está em nós. Nós carecemos desesperadamente de Jesus Cristo. Não há nada que nós coloquemos as nossas mãos e que não seja contaminados pelo pecado. E se é contaminado pelo pecado, Deus rejeita. Deus castiga. Deus não aceita, Deus não tolera. Isso nos mostra, eu preciso de Jesus. Para ser salvo, eu preciso de Jesus. Para agradar a Deus, preciso de Jesus. Para reconstruir a minha família, preciso de Jesus. Para ser fiel, eu preciso de Jesus. Porque só Ele é puro. Só Ele é santo. Nós carecemos dele em nossas vidas. E também esse texto aponta para Cristo também, em que a promessa da bênção futura se cumpre plenamente no Evangelho. Onde nós somos abençoados em Cristo com todas as sortes de bênçãos espirituais. É o que Efésios 1,4 vai dizer. Que Deus já nos deu todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Não há uma bênção maior em nossas vidas que nós não já temos recebidos do Senhor. O problema é que nós não enxergamos essas coisas como bênção. Ter uma família aos pés do Senhor não é bênção. Ter a salvação não é uma bênção. Ter Jesus Cristo como nosso Senhor não é bênção. Ter o Espírito Santo habitando em nós não é bênção. Ter uma igreja não é bênção. Ter uma esposa dedicada não é bênção, ter um marido dedicado não é bênção, nada dessas coisas é bênção. Sabe o que é bênção? Dinheiro, carro, sucesso, essas coisas são bênção. Ter a salvação eterna? Bênção não. Mas agora, ganhar na loteria e comprar um carro bom? Bênção. O problema somos que nós invertemos as coisas. Nós pegamos a glória de Deus, tornamos algo insignificante. E pegamos as coisas insignificantes do mundo e as tornamos como tesouros, pela qual lutamos. E o texto de Ageu está mostrando justamente isso. Olha, essas bênçãos que nós precisamos, essas bênçãos que nós carecemos, elas se cumprem em Cristo Jesus. Somos plenamente satisfeitos e realizados quando Cristo Jesus se torna o Senhor e Salvador de nossas vidas. É por isso que nós não vivemos atrás dos prazeres do mundo. Por que nós não corremos atrás dos prazeres do mundo? Porque eles são vãos, eles são passageiros, eles não produzem a verdadeira alegria, eles não dão sentido para a vida, eles não dão de fato algo sólido pela qual a gente deve viver e morrer. A paz verdadeira, a alegria verdadeira, o propósito da vida é alcançado quando temos Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. É isso que o texto de Ageu aponta para Cristo, mostrando, olha, Ele é o nosso maior tesouro, Ele é a nossa maior bênção, Ele é tudo que precisamos. E se você tem isso, você tem tudo. Mas esse texto, ele também aponta para nós. Ele chega até você e até a mim.
Mesmo que a Ageu aqui esteja falando de sacrifícios, rituais, coisas que não existem mais hoje, né? Fala de templo, que nem tem templo mais hoje em dia. Mesmo assim, ele tem tudo a ver com nossas vidas. Porque os princípios aqui desse texto revelam uma das maiores lutas do nosso coração. Fazer a obra de Deus externamente, sem sermos transformados internamente. Sem estarmos dedicados internamente. Fazermos algo mecânico para o Senhor. E a primeira mensagem que esse texto está pronto para mim e para você é que Deus não quer a sua performance. Ele quer o seu coração. E essa é uma palavra urgente para todo crente que está na igreja, mas que é morno. Todo crente que está na igreja, mas tem um coração dividido. Um crente que vem ao culto todo domingo, que canta, que serve, que oferta, que se compadece, que faz todas essas coisas. Mas vive em pecados não confrontados. Mas que vive com prioridades invertidas. Mas que vive com o coração dividido. A mensagem de Deus é: eu não quero a sua performance. Eu sei fazer muito melhor. Eu não quero o seu louvor da boca para fora. Tem pessoas que podem cantar muito melhor do que você. Tem pessoas que podem servir muito melhor que você. Eu não quero a sua performance. Eu quero o seu coração. Eu quero que você se dedique de coração. Você cante com sinceridade. Que você sirva com sinceridade. Porque, meu irmão, toda superficialidade religiosa hoje é alimentada por uma idolatria no coração. Você tenta usar Deus para manter o controle. Você tenta usar Deus para o seu conforto. Ou você tenta usar Deus para a sua aprovação. Você quer manipular Deus para que, através de algo que você faça para Deus, você se sinta bem na sua consciência. Não, eu posso viver a minha vida, eu posso viver a minha semana normalmente, porque no domingo eu fui para a igreja. Porque eu ofertei. Porque eu devolvi o dízimo. Porque eu servi, porque eu fiz isso. Eu dei boa noite para os irmãos, eu sorri para os irmãos. Eu posso viver a minha vida normal. Eu posso viver a vida para a glória de mim mesmo. Eu sirvo na igreja. Eu já sirvo na igreja, portanto eu não preciso perdoar as pessoas, não. Eu não preciso perdoar esse irmão. Eu já lidero um ministério na igreja. Eu não tenho tempo para a minha vida pessoal com Deus. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, para orar, para estar a sós com Deus. Não, eu não tenho tempo, eu já lidero o ministério. Eu já vou para o culto. Mas aqui no culto, a cabeça fica voando. Pensa em 1001 coisa, mas não pensa em que Deus está falando. Você é fiel nos dízimos, mas você faz isso visando a sua segurança própria. Eu vou contribuir porque Deus vai me recompensar. Eu vou ser fiel porque Deus vai me abençoar. Nós, a todo momento, querendo manipular Deus, querendo usar Deus. E qualquer uma dessas coisas que você possa estar fazendo, você está oferecendo ao Senhor algo contaminado. Você está oferecendo ao Senhor algo impuro. Não é agradável a Deus. Deus não se alegra com essas 2 horinhas, com esse serviço, com esse dinheiro. Pelo contrário, Deus rejeita. E a implicação aqui é clara. Você pode até impressionar a igreja. Você pode manter uma reputação diante de todos nós. Você pode parecer comprometido, mas o Senhor vê o coração. Você pode até me enganar. Você pode enganar a maioria de nós aqui. Mas Deus vê o coração. E se seu coração está impuro, se seu coração não está consagrado ao Senhor, tudo isso que você está fazendo é vão. Não adianta de nada. Você só está desagradando a Deus. Está acarretando
juízo para si mesmo. Porque Deus não quer performance. Deus quer o seu coração sagrado, coração dedicado. Esse texto quer trabalhar isso. Por que é que nós servimos? Por que é que nós fazemos? Qual que é de fato a nossa prioridade em nossas vidas? Mas esse texto também quer trabalhar em nossas vidas, na sua vida e na minha vida, que frustrações recorrentes podem ser a disciplina amorosa de Deus. Eu não sei vocês, mas eu conheço muitos cristãos que vivem em esse ciclo de insatisfação. Vivem correndo, atrás de conforto, atrás de segurança. E nunca alcançam. Trabalham muito, dão duro, mas nunca prosperam. Cristãos que de fato investem a vida em tudo que aparece. E sempre colhem vento. Eu conheço cristãos assim. Eu sei que vocês também conhecem. E o texto de Ageu, ele chega até mim, a você, nos levando a refletir sobre isso. Que a vida dirigida pelos deuses do coração, trabalho, a reputação, a segurança, o lazer, os filhos, tudo pode virar um falso templo que nunca satisfaz, que nunca vai agradar, que nunca vai saciar, que nunca vai estar bom, sempre vai querer mais. Qualquer coisa, qualquer obra que você coloque no seu coração e que você entregue o seu coração que não seja Deus, sempre vai gerar insatisfação. E Deus não faz questão de esconder nada aqui. Deus não esconde. Ele mesmo é quem traz a frustração. Ele mesmo é quem traz o fracasso. É Ele mesmo quem traz o abandono. Ele mesmo é quem coloca no deserto. Ele mesmo é quem humilha. Ele mesmo é quem coloca no chão. Ele mesmo é quem traz a doença. Ele mesmo é quem faz todas essas coisas. Não por crueldade. Nosso Deus não é um Deus cruel. Mas Ele faz todas essas coisas por amor. Deus usa a estagnação, esse desgaste. Deus usa o vazio. Deus usa todas essas coisas para que você possa abrir os olhos e entender que você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Porque você pode estar perdido indo para o culto todo domingo. Você já pensou nisso? Você pode estar perdido dentro da casa do Pai? Você se lembra daquela parábola de Lucas 18? Filho pródigo, filho mais novo, pediu tudo quanto tinha e foi embora. A gente acha que o propósito daquela parábola é falar do filho pródigo. O propósito daquela parábola ali era para focar no filho mais velho, que estava perdido dentro da casa do pai, ao lado do pai, trabalhando com o pai. E ele perdido, longe, distante, insatisfeito, ingrato. E essa pode ser uma realidade ainda hoje. Você vem para o culto todo dia, todo domingo, está perdido, está com o coração distante, está com o coração ingrato, sempre insatisfeito. Porque se você vive esgotado, sem frutos espirituais, talvez não seja a sua falta de tempo, a sua falta de técnica. Não é porque você está errando em alguma técnica, não é porque você não tem tempo, não. É porque você tem falta de temor de Deus. Deus usa essas coisas. Deus usa essas frustrações para que eu e você venhamos acordar que ser crente não é brincadeira. Ser crente não é vir e passar aqui um tempinho, não é fazer de qualquer jeito, não é fazer do jeito que eu quero, fazer da minha maneira e viver a vida do meu próprio jeito. Não, isso não é cristianismo. Isso não é vida de quem é transformado, de quem é salvo. E nós que estamos aqui servindo a Deus de maneira séria, não queremos essas pessoas aqui, não queremos, porque essas pessoas atrapalham. Elas não ajudam, elas atrapalham.
E Deus está usando essa pregação do profeta Ageu para tentar sacudir a sua mente e dizer: acorde, filho meu. Acorde, meu filho. Volte a servir ao Senhor. Volte para os caminhos do Pai. Volte o seu coração para Deus. O propósito do Senhor é que nós possamos acordar. É que nós possamos despertar e voltar os nossos corações. E ele encerra essa mensagem a nós, em que o Evangelho nos diz: desde este dia eu vos abençoarei. No final do verso 19. Desde este dia vos abençoarei. Que beleza esse versículo. Porque Deus não espera o povo terminar a obra, nem atingir a perfeição espiritual deles. Ele vê o povo começando a obedecer, ele já promete: eu vou abençoar. Começaram a obedecer? Pois eu vou abençoar. Se seu coração se voltou para mim, está garantido. Eu não vou esperar os frutos. Eu não vou esperar vocês terminarem a obra. Eu não vou esperar vocês atingirem a perfeição. Eu já vou prometer, eu vou abençoar. Isso porque a bênção de Deus acompanha a obediência. E a obediência que flui de um coração que foi renovado pela graça. Antes mesmo que o povo pudesse plantar, antes mesmo que o fruto viesse a crescer, Deus promete: eu vou abençoar, vai dar fruto, eu vou garantir. E, amados, isso é evangelho puro. Isso é João 3,16. Porque você não é aceito por Deus por causa da sua produtividade. Você não é amado por Deus por causa da sua produtividade. Você não é abençoado por Deus por causa da sua produtividade, mas por causa de um coração que se volta a Ele pela fé. É crendo, é acreditando. Deus não se agrada com performances, com obras. Deus se agrada com corações sagrados. Deus não quer que você viva tentando compensar a Deus, ou compensar os seus pecados com obras religiosas. O que Deus está querendo trabalhar no meu e no seu coração é que você reconheça: Cristo já se sacrificou. Cristo já fez toda a obra que era necessária. Eu não preciso pagar mais nada. Agora o meu coração tem que se encher de gratidão. Agora eu sirvo com o coração liberto. Agora eu sirvo com o coração alegre, com o coração que foi renovado. Por isso que nós obedecemos. É por isso que você obedece a Deus. É por isso que você tem que servir a Deus. Por quê? Porque Deus pagou o preço. Cristo pagou a sua culpa. E isso é evangelho. Isso é que ele diz: desde este dia eu vos abençoarei. Desde esse dia, a mensagem do evangelho, ao chegar no seu coração, você é abençoado. É assim que somos salvos. É assim que somos restaurados. Crendo. Crendo que Deus resgatou o reino das trevas, do lamaçal do pecado, da imundícia, inimigos de Deus, por natureza. O seu maravilhoso amor, Ele nos tira dessa situação e nos torna filhos. Nos torna agora alguém que são recipientes do amor e da graça de Deus. E o que é que Ele espera? Gratidão. Sirvamos ao Senhor com gratidão. Coração transformado, coração restaurado. É esse coração que gera uma obra que é agradável a Deus. É assim que você agrada a Deus. Servindo, gratidão. E amados, para concluir, o Senhor nos mostra claramente nessa passagem 3 verdades profundas e práticas. A primeira: sem um coração consagrado, a nossa adoração é impura. Mesmo que você esteja fazendo a coisa certa, com Deus tem que ser feita do jeito certo. A coisa certa, do jeito certo.
E se nós não temos um coração consagrado a Deus, se nós não estamos genuinamente preocupados com a glória de Deus, intencionais aqui em render glórias ao Senhor, se estivermos mais preocupados com nossas próprias vidas, qualquer coisa que você faça para o Senhor é impura. A sua vida, a sua conduta ilibada, o seu bom testemunho é impuro diante dele. A sua oferta, o seu dízimo que você dá a ele é impuro. O seu serviço que você faz para o Senhor aqui na igreja ou fora da igreja é impuro. As 2 horinhas que você passa aqui no domingo à noite pensando em muitas outras coisas e não preocupado muito com o Senhor, essas 2 horinhas são impuras. Qualquer coisa é impuro se você não tem um coração sagrado. A segunda verdade que esse passagem traz também para nós é que se nós negligenciamos a glória de Deus, nós vamos colher frustrações, frustrações e frustrações. Uma vida que não é preocupada com a glória de Deus é uma vida repleta de frustrações. É uma vida vazia. Como o Eclesiastes vai dizer, correndo atrás de vento. E a terceira verdade que esse texto trata é que quando consagramos o coração e obedecemos, Deus mesmo nos abençoa. Mesmo que a gente não tenha nem começado a fazer alguma obra, nossos corações estão consagrados ao Senhor, estamos preocupados em viver para a glória de Deus. Deus é o principal interessado em abençoar a nossa preocupação em viver para a glória dele. Por isso, examine sua vida. Veja onde você está apenas servindo por fora, mas por dentro está distante de Deus. Observe o que você está reconstruindo. Se é a sua própria casa, a sua própria segurança, o seu próprio conforto, ou se você está reconstruindo a glória de Deus. Porque se você estiver preocupado, se você estiver servindo apenas por fora e mais por dentro estiver distante de Deus, você não está preocupado com a glória de Deus, você está preocupado muito mais com outras coisas do que com a glória de Deus. O texto de Ageu é para você hoje. O texto de Ageu, ele quer lhe sacudir, para que você possa ter o seu coração sagrado de volta, para que você volte o seu coração para o Senhor. Ah, pastor, como é que eu sei que o meu coração está consagrado para outra coisa senão para Deus? Simples. O que é que mais ocupa tempo na sua agenda? O que é que você mais se preocupa? O que é que você mais tem medo que você perca? Essas perguntas vão mostrar a quem de fato você está buscando essa reconstrução. Mas não apenas reflita, não apenas identifique, responda com obediência. Reconstrua aqui o templo do seu coração. O fato agora, hoje é o dia de você voltar ao seu pensamento e pedir perdão por tentar viver para si mesmo, reconstruir a sua própria casa e voltar-se agora para a obra do Senhor e dizer: Senhor, eu quero reconstruir agora a tua glória, o teu templo, Senhor. E confie desde esse dia, como diz o versículo 19, confie desde este dia, porque a palavra de Deus promete nos abençoar, se fizermos isso. Você possa de fato entender, Cristo já purificou, Cristo já garantiu, Cristo já nos deu tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você carece, tudo aquilo que você precisa para viver, tudo que tem de mais precioso, Cristo já deu. O que nós precisamos agora é voltar-se para Ele e vivermos para a glória dele. Possamos entender essa preciosa verdade. Fazermos, como diz o tema da mensagem, realizarmos consagração do coração para o Senhor. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua mensagem que confronta, Senhor. Que é como uma pedra, Deus, em nossas mentes e em nossos